Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Que privilégio mais uma vez poder partilhar da palavra com os irmãos. Que alegria, a comunidade se reúne em torno do nome do Senhor e isso transborda em graça para cada um de nós. Todos os visitantes são muito bem-vindos, cada um dos irmãos seja muito abençoado esta noite. Peço aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 24. Seguindo o nosso, digamos, cronograma, mais um plano que nós estamos fazendo em relação às parábolas de Jesus. Hoje nós vamos para a nossa 15ª parábola, pregada aqui junto com os irmãos, partilhada com os irmãos. É a parábola do ladrão. Quero que os irmãos abram no capítulo 24, do verso 42 ao 44 apenas. Mas nós não vamos ficar somente aqui. Mais para frente nós vamos ler outros textos e isso vai complementar aquilo que a gente precisa entender do que Jesus estava falando nesse instante, vendo que todo esse capítulo 24, ele trata das últimas coisas, ele trata da grande tribulação, ele trata do templo caído, e que Ele ressurge como esperança, como o Senhor das nossas vidas. Então vamos ao texto. Mateus capítulo 24, verso 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Vamos orar. Ó Deus, é a Tua palavra, este culto é para o Senhor. O Senhor encontre corações férteis para a palavra que vem em seguida. Louvamos a Ti, que eu seja usado para o Senhor, em Cristo peço e agradeço. Amém. Meus irmãos, o ensino desse pequeno texto, desse dito, em forma de parábola, ele é muito simples. Não há muitos problemas aqui para entendermos o que está acontecendo. Enquanto o dono da casa está dormindo, ladrões chegam à sua moradia, chegam ali na surdina, cavam um buraco na parede de tijolos, ou pulam pelos portões, pulam pelas grades e entram na casa. Roubam todos os bens do proprietário. Se o dono da casa soubesse a que hora viriam os ladrões, eles vigiariam e impediriam esse tipo de roubo. Então esse dito em forma de parábola se baseia em fatos da vida real. Isso acontece nos dias de hoje, como aconteceu há 1000, 2000, 3000 anos atrás. Em todo o tempo na história nós vemos esse tipo de problema, esse tipo de vandalismo, esse tipo de crime. Esses assaltos acontecem com frequência, especialmente em tempos de recessão econômica. A imagem do ladrão à noite se aplica ao dia da vinda do Senhor nas epístolas e no Apocalipse. Paulo usa essa imagem para o retorno do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 4, ele diz assim: vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O alerta é sempre o mesmo. Pedro diz a mesma coisa, lá em 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor,
no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João registra a carta endereçada à igreja a Sardes, igreja de Sardes. O Senhor elevado e exaltado diz: lembra-te, pois, de como tens recebido, de como tens ouvido, guarda-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 3:3. E ainda, outra vez ele diz lá no capítulo 16, o verso 15: eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu, e não se veja a sua vergonha. Infelizmente, algumas denominações acabam usando esse texto de forma inapropriada em relação a essa questão da nudez, do momento exato em que o Senhor virá. Mas esse não é o tema desta noite. O que eu imediatamente, estudando este texto, e como esta parábola está posicionada diante de uma perícope muito maior, ela trata de algo muito maior relacionado especificamente à exortação, à vigilância. Precisamos estar atentos, precisamos vigiar, meus irmãos, durante a segunda vinda de Cristo. E eu quero ler com os irmãos todo esse período, essa perícope, desde o verso 36. Estejam comigo, voltem um pouquinho só. Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, aqui, quem é o único que sabe? O Pai. Há tantas coisas que as pessoas tentam colocar e adivinhar e propor e estudar e colocar em papéis, fazer cálculos, colocar na sua agenda. Quantas seitas, quantas pessoas já tentaram adivinhar o dia e a hora em que o Senhor chegaria? Por conta dos seus calendários, por conta do horóscopo, por conta dos astros, por conta das estrelas, por conta da sua mensagem. Tantas coisas já foram tentadas e todas frustradas, porque a palavra está nos dizendo: ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Verso 37, pois assim, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, olha o nosso alerta aqui do nosso texto: vigiem, porque vocês não sabem que dia que virá o Senhor de vocês. Considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria mais uma vez, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam atentos, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. E nesses versículos, o primeiro assunto a requerer a nossa atenção é esse quadro horrendo sobre o estado do mundo, é horrendo sobre o nosso estado, como nós estamos em relação ao Senhor, como nós viemos a este mundo. Poucos minutos atrás nós estávamos indo ao Senhor pedindo perdão aos nossos pecados. A igreja, quando ora, é o Senhor quem age na igreja, é o teu espírito no corpo, trabalhando, perdoando, guardando, transformando.
Esse é o quadro horrendo desse mundo. Quando o Senhor Jesus voltar, era esse quadro que estava acontecendo quando Jesus veio na sua primeira vez. O mundo não terá sido convertido quando Cristo voltar. Será encontrado nas mesmas condições em que estava no dia lá do dilúvio, na época de Noé. Quando veio o dilúvio, os homens estavam comendo e bebendo, casando, totalmente dentro das suas atividades mundanas e inteiramente surdos às repetidas advertências, dia após dia, que Noé falava: vai vir o dilúvio. O Senhor o disse: vai vir um dilúvio e todos perecerão. As advertências foram dadas. O dia do Senhor é certo. O dia em que o Senhor Jesus voltar pela segunda vez é certo. E não há dúvida sobre isso. Os alertas estão sendo dados. Não acreditavam na possibilidade de um dilúvio. Recusavam-se a crer que houvesse algum perigo nisso. No entanto, subitamente veio o dilúvio. E os levou a todos, assim diz as Escrituras. Todos que não se encontravam com Noé no interior da arca pereceram. Todos foram varridos de uma vez e para sempre, sem perdão, sem convertidos, despreparados para o encontro com Deus. E o nosso Senhor diz que assim será também a vinda do Filho do Homem. Diz a palavra do Senhor. E que a gente sublinhe isso, que isso esteja latente no seu coração, na sua mente, meu irmão. Essa passagem, e que isso seja um tesouro profundo no seu coração, na maneira em como você estará quando o Senhor chegar. Você crê? Permaneça, persevere. Há muitas opiniões estranhas sobre esse assunto, até mesmo entre os homens bons. Não devemos nos enganar, imaginando que antes do retorno do Senhor, todos os homens virão a se converter. Não. Ou que a terra se encherá do conhecimento de Deus. Infelizmente, o que nós vemos nos dias de hoje, se não fosse pela igreja, nós já teríamos sucumbido. Não conheceríamos, porque nunca em nossos corações, da maneira que nascemos, seríamos capazes de escolher a Deus, de irmos até o Senhor. Corações mortos, corações longe da palavra do Senhor, inclinados ao mal, como nós vemos em Efésios no capítulo 2, mortos em nossos delitos e pecados, filhos da ira, filhos da desobediência. Como homens nascidos dessa forma poderiam buscar ao Senhor se Ele não se tivesse revelado a nós, se não tivesse vindo até nós através do Evangelho? Não sonhemos, supondo que o fim de todas as coisas não possa estar próximo, porque ainda há muita iniquidade, tanto na igreja como no mundo em geral. Infelizmente, esse tipo de concepção são expressamente contraditadas nessa passagem. Não importa o momento, Ele não vai olhar isso. Nós devemos vigiar. Os dias de Noé são um exemplo verdadeiro dos dias em que Jesus Cristo vai retornar. Milhões de cristãos, ou milhares de cristãos, que professam Cristo, serão desmascarados como insensatos, como incrédulos, sem Deus e sem Cristo, mundanos e desqualificados para o encontro com o Supremo Juiz, nosso Senhor. Tenhamos muito cuidado para que não sejamos encontrados entre esses, meus irmãos. Olha o alerta aqui para nós.
Não sejamos inocentes, não sejamos imaturos, desavisados, pois a mensagem, ela é muito clara e ela é urgente. Nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Essa mensagem do Evangelho, ela é o cerne para fazer justamente essa separação daqueles que estarão desavisados, daqueles que estarão nas suas boas obras, fazendo certinho as suas coisas, mas se perderam em não crer ao Senhor, no Senhor. E digo mais, não é possível saber quando Ele virá. Os que tentaram prever a data da segunda vinda de Cristo falharam. Aqueles que se aproximam das profecias de forma leviana, tratando-as como um mero roteiro escatológico das últimas coisas, acabam caindo num grave erro, num grave equívoco. Se o dia e a hora são desconhecidos, viver sem vigilância nos fará parecer como esses, insensatos, imaturos, desavisados. Não podemos parar de pregar esta mensagem urgente. Eu louvo a Deus porque diante das parábolas, e logo antes, já teve uma parábola que nós já falamos aqui lá em abril do ano passado, a parábola da figueira, que fala justamente sobre isso. E ainda nesse trecho, a segunda coisa que exige a nossa atenção é a completa separação que haverá quando o Senhor Jesus voltar. Por duas vezes lemos que um será tomado e deixado o outro. No presente, o piedoso e o ímpio estão misturados e convivem juntos, nas igrejas, nas cidades, nos campos e por toda parte. Os filhos de Deus e os filhos deste mundo estão lado a lado. Nós não sabemos quem são. Só o Senhor o sabe. O alerta continua. Vigie, testemunhem, creiam no Senhor. Mas isso não será sempre assim. No dia do retorno do nosso Senhor, haverá enfim uma completa divisão. Em um momento, num piscar de olhos, ao ressoar a última trombeta, cada um desses grupos será separado do outro para sempre. Esposas serão separadas dos maridos, os pais dos filhos, os irmãos das irmãs, os patrões de seus empregados e os pregadores de seus ouvintes. Não haverá tempo para palavras de despedida, nem para arrependimento quando o Senhor Jesus voltar. Meus irmãos, não há nada de mal no que essas pessoas estão fazendo, mas quando estiverem tão envolvidas em coisas boas em si mesmas, a ponto de se esquecerem de Deus, essas pessoas estarão maduras para o juízo. O Senhor precisa estar em primeiro lugar. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar. As coisas que pertencem à eternidade em nossas vidas precisam estar em primeiro lugar. Os nossos filhos precisam receber esta mensagem desde pequenos. Desde o ventre já são seres eternos. Para juízo eterno, para condenação eterna, ou para louvor eterno do Senhor, para estar junto e na presença deles. Então eles são prioridade em nossas vidas. Pais, mamães, foquem em ensinar do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, aos nossos filhos. Essa deve ser a prioridade da sua vida, após você crer no Senhor. Então a lição aqui é a mesma. Lembram-se da parábola das redes.
Aqui mesmo de Mateus 13, de 47 a 52, nós estudamos em abril do ano passado, o reino dos céus é como a rede que trazida com os seus peixes para dentro do barco, e os marinheiros na beira da praia fazem a separação. Assim serão os anjos separando aqueles que são do Senhor. Palavras de Jesus, parábola de Jesus, apontando para o fim dos tempos, lá em Mateus 13. As parábolas, elas são maravilhosas, porque elas apontam algo real e verdadeiro. É Jesus, o nosso Senhor. Ele sabe quem são os dele, e sabe também quem não são. Os anjos tomarão uns para viverem com o Senhor para sempre, e os outros serão deixados para o juízo e para a condenação eterna. A segunda vinda de Cristo põe fim a todas as esperanças. Não há segunda chamada, não há mais chance de salvação. Naquele dia a porta da oportunidade estará fechada. Em vão as virgens nécias baterão, em vão os homens clamarão por clemência. A segunda vinda de Cristo é única, e logo em seguida ele se assentará no trono da sua glória para o grande julgamento. Cada qual será tomado como estiver, e ceifará conforme o que tiver semeado. Os crentes serão arrebatados para a glória, a honra e a vida eterna. Os incrédulos serão deixados para trás, para a vergonha e para o desprezo eterno. Bem-aventurados serão aqueles que estão unidos de coração, seguindo Cristo. Sua unidade jamais será quebrada e vai perdurar por toda a eternidade. Quem pode descrever a felicidade daqueles que forem arrebatados quando o Senhor retornar? Quem pode imaginar a miséria daqueles que forem deixados para trás? Devemos pensar nessas coisas, meus irmãos. Devemos considerar os nossos caminhos. Devemos considerar as pegadas do Senhor. Devemos perceber em cada palavra que o Senhor Jesus nos ensina, em cada palavra que os discípulos deixaram para nós, em cada ação que os profetas e os apóstolos e cada discípulo fez, e está descrito aqui nesse livro sagrado. Precisamos considerar cada uma das suas ações, porque elas refletem o ser humano como ele é hoje, assim como ele era há 1000, 2000, 3000 anos atrás, desde quando fomos criados. O Senhor conhece cada um de nós, Ele sabe como o ser humano é, Ele sabe como é o coração do ser humano. E por conhecer o ser humano, Ele precisava deixar isso escrito. Ele precisava que repetíssemos isso em cada pregação, em cada mensagem, porque precisamos considerar quem nós somos e o estado que estamos quando estamos longe do Senhor. Precisamos olhar para a cruz. Nossos pecados foram cravados e lavados naquele sangue, naquela cruz que foi derramado por Cristo Jesus. A última coisa que nos chama a atenção nesses versículos é o dever prático de vigiar, diante da expectativa que em relação à segunda vinda do Senhor. O nosso Senhor diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, o vosso Senhor. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse é um elemento que o nosso bendito Mestre fala com frequência. Então que a gente observe isso. Dificilmente encontramos Jesus quando fala de sua segunda vinda, sem acrescentar essa recomendação: vigiai. Do grego
Gregorel. Olha só, o nome Gregório significa vigiar, estar atento. Gregorel é exatamente a palavra que está nesse texto. Estar alerta, vigiando, sabendo que o Senhor vai voltar. Não sabemos o momento, mas Ele vai voltar. Significa viver uma vida santificada, uma vida consciente da vinda e do juízo do Senhor. Requer prudência, requer previsão. Prudência e previsão espirituais e morais. A preparação, ela é fundamental, meus irmãos. A pessoa vigilante mantém seus lombos cingidos e a sua lâmpada acesa, como diz em Lucas 12:35. E nesse verso 42 aqui do nosso texto, Jesus faz referência a si mesmo como o vosso Senhor, tão glorioso, poderoso, revestido de autoridade, majestade, é Ele, e ao mesmo tempo tão condescendente, tão intimamente unido àqueles a quem aprouve chamar para si, e aos quais lhes são leais. Somos nós, meus irmãos, é você. Você se encontra leal ao Senhor, crente no Senhor, vigiando os seus próprios passos, alerta as suas ações, seus pensamentos, anda conjugado ao pensamento do Senhor, concatenado com aquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas, em seus pensamentos, em sua obra. Conforme Isaías 57:15 diz, porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você é esse, meu irmão. Você é esse que se derrama diante do Senhor, que se humilha e se põe de joelhos, clamando ao Senhor. Vem, Senhor Jesus. Maranata, meu Senhor. Perseverem em sua vigilância. Ele conhece a dormência de nossa própria natureza. Ele sabe quão rapidamente nos esquecemos dos assuntos mais solenes da religião. Ele sabe quão incessantemente Satanás trabalha para obscurecer a gloriosa doutrina da segunda vinda. Por isso faço questão de trazer aqui. Ele nos arma com exortações poderosas, para que examinemos o próprio coração, para que estejamos atentos, e assim não venhamos a sofrer a ruína eterna que nos aguarda. Aguarda aqueles que não creem. Que todos nós possamos dar ouvidos a essas exortações, meus irmãos. Os verdadeiros cristãos devem viver como atalaias. O dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Os crentes deveriam esforçar-se para estar sempre de prontidão. Deveriam comportar-se como sentinelas de um exército dentro do território inimigo. Deveriam tomar a resolução de, pela graça de Deus, não dormir em seus postos. Há um texto do apóstolo Paulo que merece essa atenção, que está em 1 Tessalonicenses 5, verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios naquilo que vem do Senhor. Em seus passos, em suas pegadas, o que Ele nos deixou, continuemos a andar por estes caminhos. Na parábola do ladrão à noite, Jesus repete a mesma advertência no verso 44.
Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus está advertindo os seus próprios discípulos a respeito desse perigo iminente. Esperamos que os seguidores de Jesus aguardem o tempo da sua volta, como uma ocasião jubilosa, esperando muito. Aqueles que ouvem com atenção e obediência as palavras de Jesus estarão preparados quando Ele vier. Para Ele, seu retorno será um acontecimento feliz, Maranata! Porém, para todas as outras pessoas, até mesmo para os discípulos de Jesus, é dita uma palavra de advertência contra a apostasia, meus irmãos. Não abandone a sua fé. Afinal, entre os 12 discípulos estava Pedro, que o negou, e Judas, que o traiu. Todas essas passagens têm em comum a ideia do caráter repentino, inesperado da vinda, e consequentemente, o perigo do desespero. Mas aquele dia vai ser um desespero. Um despreparo por parte daqueles para quem essa parousia, ou o dia do Senhor, tem importância. O próprio fato de o dono da casa não saber quando o ladrão chegará, pois se soubesse ficaria em alerta, faz-se necessário que ele esteja em guarda o tempo todo. Pela mesma razão, com vistas à vinda do Senhor, todos deveriam estar sempre alertas, visto que essa vinda é de caráter definitivo e não oferece nenhuma outra oportunidade de arrependimento. A exortação é para agora. Ela é repetida em termos diferentes, mas ela é exatamente a mesma, do verso 42 para o verso 44. Estar pronto é sinal de estar alerta, é de prontidão, preparando a mente, preparando o coração, estarem preparados. A parábola é dirigida àqueles que esperam o retorno glorioso de Jesus, e àqueles que estão ignorando as instruções de Jesus. Então nós precisamos olhar para dentro de nós. Enquanto a imagem da vinda do Filho do Homem evoca alegre expectativa entre nós, os fiéis que cremos no Senhor Jesus, a imagem de um ladrão à espreita cria ansiedade, cria tristeza naqueles que estão despreparados, medo da morte, medo de ficar para trás, medo disso, medo daquilo, ansiedade, tristeza. Nós vemos na palavra lá em Romanos, a respeito de olharmos para o dia do Senhor, olharmos para Cristo, e Ele retira todo o medo, Ele remove todo o medo. Em Romanos 8, Ele fala que não há mais culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada nos restou de culpa. Se há alguém colocando culpa em você, se há alguma situação que coloque culpa sobre você, em relação à tua salvação, em relação à tua crença em Cristo Jesus, Ele nos assegura que já estamos livres disso, porque toda a culpa foi colocada sobre Ele. Então não há mais medo, não há mais incerteza, não há mais insegurança, não há mais dolo, mas há apenas certeza que o Senhor virá. E para concluirmos, meus irmãos, esse breve devocional, eu vou chamar assim, Jesus não nos forneceu um dia e uma hora exatos, Ele nos mandou vigiar e estarmos prontos. Em Lucas 18, no verso 8, Jesus concluiu a parábola da viúva persistente com uma pergunta incisiva: quando vier o Filho do Homem,
Achará porventura fé na terra? Se é que ele estava falando sobre o seu retorno final, e caso ele veja antes de eu morrer, Guilherme, desejo que ele encontre fé em mim. E você? Porventura, há fé em seu coração em Cristo Jesus? Porventura, ainda falta credibilidade na obra de Cristo Jesus? Não está Ele tremendamente, não está consumado todas as coisas nele? Qual é a dúvida? Porventura, achará fé no seu coração? Como está o seu coração? Independentemente de ele voltar durante a sua vida, ou de você encontrá-lo na morte, haverá um ajuste de contas da qual nenhum ser humano pode escapar. Estamos prontos? Você está pronto, meu irmão? Eu louvo a Deus, porque a sua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela nos alerta e nos põe em vigilância. Ela traz esta urgência, mas também traz segurança, traz esperança. E somente Cristo Jesus, a sua obra maravilhosa, traz esse afago ao nosso coração. Aprendemos hoje cedo que o Evangelho ele não é tão simples. O Evangelho ele é multifacetado. Estamos aprendendo do Senhor, temos conhecido do Senhor, fomos conhecidos pelo Senhor. Achará porventura fé em seu coração? Somente a Deus toda a glória. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Pense nisso. Que essa palavra trabalhe em seu coração e que Cristo, através do seu Espírito, faça isso brotar e trabalhar em sua vida. Vamos orar.